A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 4 do segundo trimestre do ano 2019 da revista CPAD. Essa lição aí que traz aí como título o altar do holocausto. Isso mesmo, nós vamos falar hoje do altar do holocausto. Estamos estudando a nossa revista que fala do tabernáculo. Na aula anterior nós falamos sobre o pátio do tabernáculo e falamos que no pátio do tabernáculo tinha o altar de holocausto e a pia de bronze, e o povo tinha acesso a essa região porque é onde acontecia o sacrifício. Não era somente os sacerdotes, que isso fica bem claro, né, que nesse altar do holocausto, nessa área do pátio, todos israelitas tinham acesso, porque ali acontecia todo tipo de ritual de sacrifício, de purificação. Somente lá dentro mesmo do lugar santo e do Santo dos Santos, que era restrito, que tinha algumas restrições. Então nós vamos falar hoje dessa parte do altar do holocausto. Na próxima aula vamos falar da pia de bronze. Então a gente vai caminhando para dentro do tabernáculo até chegar lá no Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. E o que a gente aprende já logo de início nessa lição é que para chegar no Santo dos Santos tem que passar pelo sacrifício, né? E aí é onde nós vamos falar sobre a questão do sacrifício do altar do holocausto, que aponta para o sacrifício de Cristo. Isso mesmo. Então nós vamos entrar aqui bem profundo na soteriologia, que é a doutrina da salvação, e vamos falar especificamente do sacrifício de Cristo, né, para a salvação, né, de todo aquele que crê. Bem, essa aula aqui, como você sabe, já está acostumado, ela é ministrada aí no slide, né? Se você não assistiu ainda, a gente vai passando o slide e vai apresentando o conteúdo juntamente com imagem de qualidade, animações, para deixar a aula mais interativa. Lembrando que esse slide você pode baixar no site do EBD em Foco, basta acessar www.ebdemfoco.com, que você vai conseguir fazer o seu cadastro, tem acesso não somente ao slide, mas também a subsídio em PDF, a comentário em vídeo, que é esse aqui, o comentário em áudio também tem lá dentro. Ou seja, nós temos um conteúdo completo para você que é professor da EBD, ministrar uma aula de excelência. E agora também nós já liberamos dentro da plataforma os cursos. Se você que quiser fazer o treinamento, né, do EBD em Foco, a gente lançou um treinamento um tempo atrás, agora lançamos novamente esse treinamento. Ao entrar no site você vai ver no menu, o menu cursos. Só clicar lá no menu cursos, esse menu aparece do lado esquerdo no computador e em cima no celular. Então você acessa lá o site do EBD em Foco, vê a parte de cursos, que nós temos um treinamento para professores da EBD. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. Para quem já estudou Hebreus, sabe que Hebreus ele vai falar muito do Antigo Testamento, ele vai pegar todos esses elementos da antiga aliança, do holocausto, do tabernáculo em si, e mostrar o significado de cada um, como tudo isso aponta para a obra de Cristo. Então estude Hebreus junto com essa lição aqui, que você vai aprender muito. Hoje nós vamos citar bastante aqui Hebreus. A verdade prática diz: na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Então a gente vai entender melhor nessa aula sobre a questão do sacrifício de Cristo que foi na cruz do Calvário. Então por que esse sacrifício foi necessário? Por que ele aconteceu? Por que nós falamos tanto do sacrifício de Cristo? Então essa aula vai esclarecer muito nesse tema. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo 27, de 1, 2, 6 e 7. Essa leitura aqui, ela é uma leitura bem curta, bem simples, onde a gente vê a apresentação do tabernáculo, do altar de holocausto, né, apresenta alguns detalhes. A gente vai pular aqui para ganhar tempo, mas eu suponho que você já fez essa leitura. Temos aqui os objetivos, vamos direto para a introdução. Uma leitura muito importante também para entender melhor essa aula aqui, é Levítico 16. Tem uma leitura muito importante. Eu gostaria também que você lesse Levítico 16. A gente vai citar durante a aula Levítico também. Talvez assim, os 7 primeiros capítulos de Levítico vão esclarecer bastante sobre a questão do altar de holocausto, como que acontecia, os vários tipos de sacrifícios, né? E também
mas no capítulo 16 fala do dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, que era o sacrifício pelos pecados de toda a nação. Então eu recomendo essas leituras para você compreender melhor esse tema. Surge a seguinte pergunta logo na introdução: qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? Bem, há uma questão que traz um pouco de dúvida com relação à questão da salvação no Antigo Testamento. Como que acontecia a salvação no Antigo Testamento? A gente fala que a salvação no Antigo Testamento estava vinculado à questão do sacrifício. E realmente faz sentido, porque era através do sacrifício que acontecia no altar de holocausto que as pessoas tinham seus pecados expiados. E a gente vai ver nessa lição que isso aponta para o sacrifício de Cristo. Então o que a gente entende é que todo o sacrifício que acontecia na antiga aliança só era sombra de um verdadeiro sacrifício, um sacrifício que iria acontecer de uma vez por todas, que não precisaria mais se repetir. Então o sacrifício lá na antiga aliança se repetia o tempo todo, mas eles apontavam para o sacrifício de Cristo, porque esse da antiga aliança não era perfeito, o de Cristo seria perfeito. Então a primeira coisa que vem em mente quando a gente fala de salvação na antiga aliança, vem o sacrifício. A salvação vinha por meio do sacrifício. Só que eu gostaria de fazer você refletir numa coisa. A ideia aqui é que você reflita nesses temas e que você também, que é professor de EBD, leve isso para os seus alunos. Preste atenção, Daniel foi levado para a Babilônia, ou seja, para o exílio, quando ele era jovem ainda, 16, 18 anos, muito jovem. Daniel viveu a vida inteira lá e morreu lá. Daniel morreu lá na Babilônia. Ou seja, quando ele morreu já não era mais Babilônia, já tinha mudado de rei e tal, mas enfim, ele morreu lá no exílio. Daniel não ofereceu sacrifícios praticamente a maior parte da sua vida. Depois que ele foi levado lá, ele não ofereceu. Por que ele não ofereceu? Porque não podia. O sacrifício só podia ser realizado pelo sacerdote no tabernáculo. Ele não podia ser realizado em outro lugar e não podia ser realizado por outra pessoa. Então o sacrifício lá na Babilônia ele não aconteceu. E o povo que ficou em Jerusalém também não realizou sacrifícios porque não tinha mais templo. O templo tinha sido destruído. Então enquanto não foi reconstruído o templo, eles não realizaram sacrifício. A pergunta fica, Daniel, a gente sabe que Daniel foi um homem usado por Deus e ninguém duvida da salvação de Daniel. E Daniel não ofereceu sacrifício pela maior parte da sua vida. Será que ele foi salvo? Aí fica claro que foi, né? Nós não temos dúvida de que Daniel foi salvo, porque isso é bíblico. A gente olha a história dele. Mas sem oferecer sacrifício, isso mesmo, sem oferecer sacrifício. Mas por quê que ele foi salvo sem oferecer sacrifício, sendo que na antiga aliança tinha que oferecer sacrifício? Aí a gente vai lá para Paulo, em Romanos, onde Paulo argumenta que a salvação sempre foi pela fé. Diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Abraão foi salvo pela fé. E aí a gente vai passar na história de todos os personagens do Antigo Testamento. Vamos lá para Hebreus 11, por exemplo, e ler os heróis da fé. O que a gente vê nos heróis da fé? É que todos eles foram salvos pela fé. Todos os salvos do Antigo Testamento também foram salvos pela fé. Então o sacrifício ele tinha que ser realizado se dentro da circunstância correta. Tem como realizar? Tem como realizar. Vai lá e realiza. Mas se a pessoa fosse lá sem fé, não valia de nada. Aquele sacrifício era inútil. Não valia de nada. O que Deus estava procurando, como o salmista diz no Salmo 51, um coração quebrantado, arrependido. Então o que Deus estava procurando é alguém que se arrependesse dos pecados e tivesse fé, cresse que Deus poderia perdoar os pecados. Aquele sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo. Mas o que valia mesmo, que ele tinha que realizar, era a fé. E a Bíblia diz no Novo Testamento que o sacrifício de Cristo valeu também para os salvos do Antigo Testamento. Então os salvos do Antigo Testamento foram salvos também pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, eles creram na promessa e na promessa daquele que um dia viria e foram salvos pelo sacrifício de Cristo. Hoje nós cremos na promessa daquele que já veio. Ou seja, eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. Então que fique bem claro aqui que nós vamos falar da questão do sacrifício, qual o propósito do sacrifício, mas que o que salvava, o que garantia a salvação deles era a fé, da mesma forma que hoje nós somos salvos pela fé. Estudaremos o altar dos holocaustos, enfatizaremos relação com a redenção provida pelo sacrifício
vicário. Então a gente vai estudar sobre essa questão da redenção, né, que vinha através desse sacrifício, derramamento de sangue, e veremos como o altar dos holocaustos revela uma imagem do Calvário para nós, ou seja, ele apontava para essa obra redentora de Cristo que aconteceu ali no Calvário, certo? Então esse aqui foi só a introdução, vamos começar o primeiro tópico aqui. Só abrindo um parênteses aqui, ó, lembrando que você que está assistindo esse vídeo no YouTube, você pode se inscrever no canal, clicar aí no botão vermelhinho que tem fazer a inscrição, marcar o sininho para receber notificações quando eu postar um vídeo novo, e você pode também curtir o vídeo, dizer que gostou e deixar o seu comentário. Faço de tudo para responder os comentários aí, principalmente aqueles que têm algumas dúvidas, certo? Vamos lá, começando aqui, tópico 1, altar do holocausto. O altar do holocausto, o que significa a palavra holocausto? Do hebraico, olá ou olã, depende da transliteração que você vê, significa ascender ou ir para cima, né? Ou seja, nós descrevemos como uma oferta consumida pelo fogo. A oferta, né, no altar de holocausto, vale ressaltar que esse altar ele era para vários tipos de oferta, não somente para perdão dos pecados, então tinha vários tipos de ofertas. Ele acontecia ali quando queimava, subia aquela fumaça, né? Ou seja, uma fumaça suave diante de Deus, né? Ou seja, acontecia na terra, mas ele subia, ele ia para cima, ia para a presença de Deus. Então daí vem o nome holocausto, que significa isso, né? Ascender ou ir para cima. Então era um holocausto onde a oferta era queimada, algo era sacrificado e ele subia para a presença de Deus. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava o cheiro especial que subia pelos ares, né? E quando o ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem que aparecia era o altar de holocausto. Então, ou seja, era a primeira coisa que ele via, porque era ali que ele precisava, né? Ou seja, ele precisava ser redimido de seus pecados, e a imagem que ele tinha diante dele era o altar de holocausto. Aqui também a gente entende, né, que para passar adiante, para ir para frente, como caso fosse um sacerdote, um levita que pretendesse entrar lá no Santo dos Santos, lá no lugar santo primeiro, e o sumo sacerdote, quando ele ia entrar no Santo dos Santos, né, uma vez por ano ele fazia isso, primeiro ele fazia sacrifícios aqui no altar de holocausto. Ou seja, primeiro ele sacrificava por ele, para depois sacrificar pelo povo. Então tinha que, né, para chegar na presença de Deus, tinha que passar pelo altar de holocausto. A palavra altar sugere a ideia de uma mesa levantada. Então toda vez que a Bíblia fala de altar, Abraão levantou um altar, Isaac levantou um altar, Jacó levantou um altar, a ideia era algo elevado. Daí eles faziam com pedras, e ali nesse altar eles realizavam alguma oferta, ofereciam algo a Deus e realizavam algum sacrifício. Então a ideia de altar é justamente algo mais elevado. A imolação da vítima, do sacrifício, dava-se em cima do altar, né? E neste lugar o sangue de muitos sacrifícios foi derramado pelos pecados do povo, ou seja, era em cima do altar onde derramava, né, o sangue, e ali pegava aquele sangue, tinha todo um ritual com aquele sangue, e o animal era queimado nesse altar de holocaustos, né, e ali o povo tinha o seu pecado perdoado. O que a gente compreende aqui, né, de início, nessa questão, nessa apresentação, é que esse altar de holocaustos, ele era único, só tinha um, não tinha mais de um, né? Isso representa o quê? Que o sacrifício de Cristo, ele é eficaz, né, para a redenção humana, mas ele é único, ele aconteceu uma única vez e é um único sacrifício. Então não faz sentido alguma igreja reivindicar salvação para si. Só é salvo se pertencer à minha igreja. Isso está errado, começa por aí. O primeiro passo para identificar uma heresia é nesse sentido. Porque só na minha igreja é salvo. Quando a pessoa fala isso, é porque ela já está mostrando, querendo tomar ali prioridade na salvação. E não existe vários meios de se salvar. Não existe várias igrejas que salvam. Existe só um caminho, que é Jesus. Ele é o único, né, sacrifício perfeito para a nossa salvação. O modelo do altar e seus materiais, né? A forma do altar era quadrada, ele é uma forma quadrada, tinha 2,25 metros de largura e comprimento, né? Ou seja, a parte quadrada de embaixo, e 1,35 metros de altura. Essa medida pode variar de um lugar para outro, vai depender muito do que se traduziu como côvado aí. Alguns falam 2,5 metros e 1,5 metros, mas essa medida é uma medida realmente aproximada, né, para os dias de hoje. Então a gente tem essa medida aí, não era pequeno. O altar
que Salomão fez para o templo era muito maior do que esse. Ele tinha proporções maiores, porque no templo acontecia mais sacrifícios. Né, o seu lado interno era de madeira de acácia, né, e era revestido com uma grossa camada de bronze. Né. Algumas Bíblias vão traduzir aí bronze como cobre, né? Então vai ter essa variação, mas isso é irrelevante, porque o bronze ele era cobre misturado com estanho. Era uma liga que fazia com que o material, né, fosse um pouco mais maleável. Porque assim, o cobre ele é muito duro para trabalhar. Então quando misturava com estanho, ele se tornava o bronze e era mais fácil formar os objetos, mexer com ele depois dele ter endurecido. Era para moldar os objetos, por isso que fabricava-se o bronze, né? E ali, esse bronze, ele representava, o bronze na Bíblia, ele representa justiça, né, julgamento e juízo. Isso é observado em algumas passagens bíblicas, como Deuteronômio 28, 23, Daniel 10, 6 e Apocalipse 11, 1, 15 e 2, 18. Essas passagens vão mostrar no seu contexto que bronze ali está relacionado a juízo, a justiça. Talvez esse altar que foi construído de bronze, a verdade não somente o altar, mas outras partes do tabernáculo, mas especificamente o altar, é porque ali, né, acontecia o juízo, o julgamento, ou seja, acontecia o pagamento, né, do pecado através do sacrifício. Então esse altar de holocaustos, ele é feito de bronze. Depois você pode dar uma estudada, né, madeira e bronze, né, coberto de bronze, até mesmo porque se fosse somente de madeira ele ia pegar fogo, então tinha que ter cobertura de bronze que aguentava uma temperatura de até 1000 graus Celsius, então ele não ia derreter fácil com o fogo do holocausto. Então, o que a gente entende é que ele está relacionado à questão da justiça. Ali Deus satisfaz a sua justiça através do sacrifício, e isso aponta também para o sacrifício de Cristo. Ele tinha uma base alta, né, e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifres. Então tinha 4 chifres aí. A gente vai falar do propósito desses chifres mais adiante, né, o que significava eles, mas tem a questão do enfeite, pode ser também para ficar mais bonito, né, ou seja, é algo estético, tem um propósito estético. Tinha também um propósito de que na administração da cerimônia o animal ficava amarrado em um desses chifres para depois ser sacrificado. Então aqui a gente vê que o chifre também tinha esse propósito, mas na frente nós vamos falar um pouco do significado deles. Então, logo o pecador passasse pela porta principal do pátio, ele teria que passar por alguns metros de distância pelo altar de holocaustos, ou seja, estava logo na sua frente, e assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor. O que a gente entende aqui é que esse altar de holocaustos, o fogo não apagava. Né? A Bíblia vai dizer isso, que o fogo não apagava, era 24 horas o fogo ali pegando. Outra coisa que a gente tem que compreender é que era um movimento grande, não era um lugar pacato, onde entrava uma pessoa de vez em quando, não. Estava o tempo todo pessoas entrando. Tinha sacrifícios diários que eram realizados de forma já pré-definida, com todo um ritual, que era um holocausto, se eu não me engano, pela manhã e outro pela tarde, e tinha os sacrifícios do povo, que levava lá o animal para ser sacrificado para obter perdão de pecados ou algum ritual de purificação. Quase todo ritual de purificação tinha que ter sacrifícios. Tudo, na verdade, passava pelo sacrifício. Se alguém era considerado leproso, ou seja, com alguma doença de pele, essa pessoa era afastada, era considerada impura. Depois dessa pessoa era curada dessa doença de pele, né, na época, lepra era qualquer doença de pele, vale ressaltar isso. Então essa pessoa era curada da lepra, ela voltava, apresentava o sacerdote realmente via que ele tinha sido purificado, e tinha todo um ritual de purificação, e ali tinha um sacrifício realizado. Então todo ritual de purificação tinha sacrifício. Então isso aqui era um movimento muito grande, era um entra e sai de gente, sacrifício acontecendo o tempo todo, e tinha muitos sacerdotes. A tribo de Levi cuidava de Siquim, mas o pessoal da tribo de Levi não ficava de braços cruzados, não faltava trabalho para eles. O tempo todo eles estavam se movimentando, realizando algum tipo de ritual, algum tipo de purificação, de sacrifício. Então era um movimento muito grande, não era uma situação pacata, fria, mas era um movimento muito grande de adoração e de sacrifício que acontecia ali para que o povo fosse perdoado de seus pecados, enfim, todos os rituais. Esse modelo estrutural do altar
representam-nos alguns símbolos precisos acerca do sacrifício vicário de Jesus. Vale ressaltar que isso era apenas um modelo daquilo que seria o verdadeiro sacrifício, ou seja, aponta para o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Vamos ver aqui dois aspectos desse significado, do que significa realmente esse altar de holocausto. O altar de holocausto indica o caminho de salvação para o pecador. Então, era no altar que o pecador levava o animal para ser ali apresentado em oferta a Deus e ter o seu pecado expiado. Ou seja, a expiação do pecado tem a ver com derramamento de sangue. Só acontecia por meio do derramamento de sangue. Deus estava mostrando aí, primeiro, que o pecado ele é algo gravíssimo. Ele ofende a sua santidade e precisa ser punido. Então o derramamento de sangue começa mostrando isso, né? A gravidade do pecado, o quanto ele é grave, o sangue tem que ser derramado, uma vida tem que se acabar por causa do pecado. Então ali tinha um substituto, o animal ele era apresentado como um substituto para o pecado daquela pessoa, tinha que ser um animal perfeito, não era qualquer animal. Então aqui a gente vê que o Calvário de Cristo tem um significado todo especial, ou seja, né, o Cordeiro de Deus fez-se oferta para expiar toda a culpa do pecador. Então João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, ou seja, aquele Cordeiro que foi sacrificado para perdoar os nossos pecados. Então, esse ritual de sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo. Assim como o nosso Senhor suportou em nosso lugar o juízo de Deus sobre o pecado, fazendo-se pecado por nós, ou seja, ele se colocou no nosso lugar, ele colocou-se no lugar do homem pecador que merecia ser condenado por causa do pecado, mas Jesus recebeu essa condenação, né? Então, Isaías 53 vai dizer, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, desde o Antigo Testamento já temos profecias que ele seria ferido pelas nossas iniquidades, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2,6. Então, o sacrifício de Cristo ele foi necessário porque sem ele não teria salvação. Foi somente por meio do sacrifício de Cristo que nós alcançamos a misericórdia, porque ali foi pago o preço do pecado. Tenha confiança na suficiência do sacrifício de Cristo, ou seja, confia no sacrifício, né? Confia somente no sacrifício. Por meio do sacrifício de Cristo é que nós obtemos o perdão dos pecados, e esse sacrifício foi perfeito, aconteceu uma única vez e não precisa se repetir. Examinar isso em nosso coração de maneira sincera implicará a nossa eternidade. Ou seja, quando eu olho para esse sacrifício, eu creio pela fé que ele serviu para a minha vida, eu tenho a garantia da vida eterna com Cristo. Segundo, que a gente tem que destacar aqui é que os chifres do altar indicam símbolo de poder, autoridade e proteção. Na Bíblia, os chifres têm um símbolo de autoridade. Não, quando a gente estuda sobre isso, na Bíblia, a gente vê Daniel capítulo 7, capítulo 8, as visões que ele tem quando fala de chifre, está falando de autoridade, de alguém que vai reinar, que vai ter o poder de autoridade sobre alguma coisa. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 também fala isso, fala assim, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, o cordeiro era Cristo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por que ele, João, apóstolo João, né, corrigindo aqui, o apóstolo João tem essa visão lá em Apocalipse de Jesus aparecendo, né, como o cordeiro que morreu, Jesus aparecendo com 7 chifres. 7, na Bíblia, tem a ideia de perfeição, né, e o chifre tem essa ideia de poder, de domínio, de autoridade. Então significa que o poder de Jesus é perfeito, é completo, o domínio dele é completo, a autoridade dele é completa. Jesus falou, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então ele tem autoridade. Então o chifre tem essa ideia, né? E essa simbologia lembra-nos, né, esse poder e autoridade que Jesus revelou no Calvário. Então quando Jesus venceu ali no Calvário, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, e quando ele ressuscita, ele venceu o quê? A morte. Ele mostra que ele tem poder sobre tudo. Então ele tem todo o poder nos céus e na terra, então toda a autoridade
é dele. Então esses chifres que tinham lá no altar de holocausto já apontava para essa autoridade de Jesus. Né? Jesus, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. Né? O seu sacrifício está ao alcance de todos. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2, ou seja, ele morreu para perdoar os pecados de daquele que chega até ele. Não importa quantas pessoas sejam, não importa que pecado cometeu, não tem nada que ele não possa perdoar. Então ele morreu por todos os pecados, independente do que a pessoa realizou. Se confiar nessa pessoa, em Cristo, essa pessoa é salva, porque o seu sacrifício foi perfeito. Segundo tópico, as 4 pontas, chifres do altar e o sentido da redenção. Vamos explorar mais aqui um pouco. As 4 pontas e a propiciação. Só abrir aqui um parênteses aqui, dar um detalhe que está no livro de apoio. No livro de apoio, o pastor Elianai Cabral, ele vai dizer o seguinte, que as 4 pontas, os 4 chifres lá, representam 4 aspectos da salvação. Propiciação, substituição, reconciliação e redenção. Por isso que esse tópico tem 4 subtópicos que ele vai tratar de cada um aqui. Bem, isso aqui é o ponto de vista dele. Não tem nada bíblico que vai garantir isso aqui. Então vou deixar bem claro que a Bíblia não vai dizer isso. Isso aqui é o que ele pensa, né? E nem todo teólogo vai pensar a mesma coisa. Então eu não gosto muito desse tipo de simbologia, porque é muito arbitrário. Né? Ele fala que são esses 4 tipos. Eu poderia falar que são outros. Outro teólogo pode falar que são outros. Outro teólogo pode falar outra coisa. Então eu não vejo como esses 4 chifres apontando para 4 aspectos da salvação. Como a gente falou no tópico anterior, a gente já deu o significado dos 4 chifres, ou seja, a autoridade. Né? É a questão, ele representa a autoridade, né? E aponta no sentido de que a obra de Cristo foi completa, né? E ela tem toda, ou seja, Jesus tem toda a autoridade, todo o poder, a sua salvação é completa e tudo mais. Então é nesse sentido. Até mesmo que na aula anterior da semana passada eu falei que o número 4 na Bíblia tem a ver com universalidade. Pode ser isso também. Então eu vou... tudo bem. O que eu não concordo com a questão aqui do pastor Elianai Cabral, né, da lição, é só o título que ele deu. As 4 pontas e a propiciação. Para mim não faz sentido esse título. Mas o conteúdo é relevante. Porque dentro do conteúdo ele está abordando o sacrifício em si. E falando que o sacrifício, o ritual de sacrifício aponta para Cristo. Aí sim eu concordo. Então eu não concordo com o título que ele colocou, mas eu concordo com o conteúdo que ele colocou, porque ele coloca que ali o ritual em si aponta para o sacrifício de Cristo. Então assim, não me interprete mal, né, achando que eu não vou abordar como está na lição. Não, eu vou seguir a lição, mas dentro do conteúdo e não baseado nesse título que ele colocou aqui. Tá, vamos lá. Então primeiro, vamos entender o que é propiciação. Propiciação significa tentar obter de alguém uma boa vontade, torná-lo favorável, aplacar sua ira com sacrifícios. Essa parte finalzinha aqui, aplacar a ira com sacrifícios, é algo bem bíblico mesmo, né? Não está no dicionário, mas é algo retirado da ideia bíblica de propiciação. Então a ideia aqui é que o pecador, aquele que está vivendo em pecado, nasceu em pecado, praticou pecado a vida inteira, ou seja, todos nós somos assim, todos nós somos pecadores. Como que nós vamos obter algum favor diante de Deus? Como vamos ser favoráveis a Deus? Como Deus vai ser favorável a nós? Colocar assim, como Deus vai olhar para nós e nos ver com os bons olhos se nós somos pecadores? Como que vamos aplacar a ira de Deus porque somos pecadores e Deus é santo e justo? Né? Então, aqui entra a questão da propiciação. Nas Escrituras, o sangue do animal era derramado, o sangue do animal inocente era derramado. Com essa ideia, com essa intenção de fazer propiciação pelos pecados, ou seja, aplacar a ira de Deus através do derramamento de sangue. Né? Ou seja, o derramamento de sangue mostrava que o pecado era algo ruim, que o pecado ele trazia morte, né? E através de um substituto inocente, no caso, um animal perfeito, também tinha que ser isso, Deus iria, né, se tornar favorável, e essa pessoa seria perdoada. O sacerdote imolava o animal, retirava o sangue do altar, né, do altar de 4 pontas, né,
e aí, nesse caso, isso representava a oferta pelos pecados do povo. Isso é uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus, ou seja, uma maneira de se reaproximar de Deus. Deus faz isso através do sistema de sacrifícios, lembrando que eu falei lá no começo, que tinha que ter fé. Se ele não tivesse fé, não valia de nada. O evento é uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que sua justiça e santidade fossem satisfeitas e proporcionassem um perdão eficaz ao pecador, ou seja, né, que ele fosse realmente perdoado, mas ele tinha que estar arrependido e ter fé para que isso acontecesse de forma completa, ou seja, de uma forma verdadeira. Esse ritual rememora a morte de Cristo como propiciação provida de Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar a justiça divina. O Senhor tomou sobre si o nosso pecado, revelando-nos o ato gracioso do Pai. Ou seja, Jesus morreu no nosso lugar, ele se colocou no nosso lugar, e aí ele fez com que nós pudéssemos nos aproximar de Deus através do seu sacrifício. Então foi isso que Jesus fez, e é assim que nós alcançamos a salvação por meio da sua morte. As 4 pontas e a substituição. Levítico 16 diz muito acerca, né, dessa questão da substituição, do cordeiro substituto. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Lembrando também que eu já comentei aqui, Levítico 16 é o dia da expiação, onde Arão, que era o sumo sacerdote, fazia o sacrifício por si mesmo, para depois fazer o sacrifício pelo povo. Ou seja, ele tinha o sacrifício por si e depois o sacrifício pelo povo. Então ele colocava a cabeça sobre o animal, esse animal tinha que ser um macho sem defeito. Então, no dia do sacrifício tinha um animal específico, né? Era um novilho para Arão e um bode para o povo, né? Só dá uma estudada, né? Números 29:5 vai falar disso aí, tá aí na imagem, você pode observar isso. Então ele tinha 2 sacrifícios, um por ele e outro pelo povo. Cada animal era específico para um sacrifício, para um tipo de purificação que acontecia. Então tinha vários tipos de sacrifícios, de rituais, e cada um era um animal diferente. Então Levítico 16 relata especificamente a questão do dia da expiação. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar de holocaustos. Então primeiro ele fazia o sacrifício por ele e depois o sacrifício pelo povo, né, no dia da expiação. Quando era especificamente de um pecador, alguém que ia lá, é outra situação, não é Levítico 16, é Levítico 7, Levítico 6, Levítico 7, né, que vai logo no começo ali de Levítico, vai falar dos vários sacrifícios que acontecia para várias situações diferentes, né? E aí o que acontece, né? Aquela oferta, aquele animal, ela assumia o lugar do pecador. Ele era um substituto, né, que apontava para o substituto perfeito, que era Cristo, né? Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Ele foi o nosso cordeiro substituto, né, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Então, nossos pecados são lançados sobre Cristo, porque ele é o nosso substituto, né? E Deus aceita o sacrifício, Deus Pai aceita o sacrifício do Deus Filho, né? Vale ressaltar que o sacrifício de Cristo ele só foi perfeito porque ele também é Deus. Ele é homem, mas também Deus, né? Então ele sofreu de todos os aspectos ali, a questão, né, da vida humana como ser humano, e ele recebe, né, os nossos pecados, ele sofre com isso também, mas ele cumpre toda a justiça divina, e em Cristo os nossos pecados são pagos. Nós somos perdoados porque nossos pecados são lançados sobre ele, né? As 4 pontas e a reconciliação. O altar era o lugar símbolo de reconciliação com Deus, né, e o povo de Israel. Ali uma vítima inocente era queimada e consumida, restando apenas o sangue que era colocado, né, em uma vasilhinha ali. Então esse sangue, no dia da expiação, o sumo sacerdote levava esse sangue ao Santíssimo Lugar, ou ao Santo dos Santos, e aspergia sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Então quando ele fazia essa aspersão, ali ele simbolizava realmente o derramamento do sangue, né, onde o pecador obtinha ali o perdão. Na verdade, aqui era o perdão dos pecados de toda a nação. O dia da expiação era uma vez por ano que o sumo sacerdote, né, fazia sacrifício por si mesmo, sacrifício pelo povo, entrava no
no Santíssimo Lugar, e sobre a Arca da Aliança ele aspergia o sangue. Levítico 16:14 diz assim: e tomará do sangue do novilho e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. 7 vezes o número da perfeição. Então estava mostrando que esse sacrifício aqui, ele realmente trazia perdão e apontava para o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Cristo. Esse rito nos leva à cruz como o único lugar onde Deus se pode encontrar com o pecador. Como que o pecador se achega diante de Deus? Por meio do sacrifício de Cristo. Não tem outro meio, não tem outra maneira, a fim de perdoá-lo, reconciliá-lo mediante o sangue da expiação. Então, nós somos reconciliados com Deus, ou seja, voltamos a ter intimidade com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha só Hebreus 9:12. O que está dizendo? Não foi por meio de sangue de bezerro nem de bode, mas pelo seu próprio sangue. Uma única vez ele efetuou essa redenção, mostrando que aquele sacrifício do Antigo Testamento era provisório, tinha um período, ele tinha que se repetir, porque ele era provisório. Agora, quando chegou no sacrifício de Cristo, não tem mais necessidade de voltar para a antiga aliança, porque Cristo já realizou o sacrifício definitivo de uma vez por todas. Na cruz, o Cordeiro Inocente pagou a dívida do culpado e por isso podemos dizer Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que a gente observa é que nós somos reconciliados com Deus por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. As 4 pontas e a redenção. A ideia da palavra, da questão da redenção, a palavra redenção é a libertação da prisão do pecado. A redenção, na verdade, no contexto lá do Novo Testamento, é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa, de um escravo. Pagava e aquele escravo ele era redimido, ou seja, ele era liberto e não voltava mais a ser um escravo. 1 Pedro 1:18 e 19 fala assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, nós somos redimidos, comprados, libertos do pecado, não com coisas corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo. A palavra redimir do grego, aí, comprar e tirar fora do mercado. Essa expressão do mercado de escravos, então significa resgatar uma pessoa de uma vez por todas da escravidão, e foi isso que Jesus fez, nos libertou da escravidão do pecado, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, Romanos 6:22, ou seja, nós somos livres da escravidão do pecado e somos agora servos de Deus. Ou seja, o pecado não manda mais em nós, mas quem comanda a nossa vida é o próprio Deus. Isso por meio do sacrifício de Cristo. Então nunca devemos perder o foco. Tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos foi por meio do sacrifício de Cristo. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Então aqui a gente já vai entrar nesse terceiro tópico. Eu peço desculpas aí se eu estou me alongando, mas é porque o tema realmente é muito profundo e eu não gosto de passar por cima, então eu gosto de ver os detalhes aí. Então vamos lá, o lugar do sacrifício. O altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores, isso a gente já viu, vou até avançar logo aqui. E segundo essa doutrina, a doutrina do Antigo e confirmada no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então isso aqui é bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sem derramamento de sangue não tem como ter remissão, não tem como ter purificação. Aqui ele coloca aqui quase todas as coisas, porque no Antigo Testamento, eu já expliquei até anteriormente, os rituais de purificação da lepra e de outras coisas, por exemplo, se tocasse no morto, era considerado imundo, tinha que ir para um ritual de purificação, tinha que também ter um sacrifício. Então, ou seja, os rituais de purificação envolviam sacrifício, e os rituais de purificação do pecado também envolviam sacrifício, então por isso sem derramamento de sangue não tem remissão. O lugar em que foi cumprido de uma vez por todas, essa realidade foi no Calvário. Foi no Calvário que Cristo cumpriu
essa realidade de perdão dos pecados. Nele o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por amor de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Mas o que a gente observa aqui é que o amor de Deus foi tão grande que ele ofereceu um meio de salvação, uma maneira de salvar a humanidade. Se não tivesse realizado o sacrifício de Cristo, todos nós seríamos condenados. Então, somente por meio do sacrifício de Cristo é que nós alcançamos a salvação. Ele é o único meio, a única maneira, o único intercessor, o único caminho até Deus. O lugar de punição ao pecado. No altar do holocausto, o altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. Não existia nenhum tipo de pecado que não deveria ser punido. Todo deveria ser punido. Por quê? Porque a santidade de Deus e sua justiça não deixa o pecado sem punição. Então a lógica do cristianismo, a lógica da salvação é essa. Deus é santo, então todo tipo de pecado ofende sua santidade. Deus é justo, ou seja, se Deus simplesmente passasse um pano no pecado e não exigisse um tipo de punição, seria algo muito, como se diz assim, contrário à natureza do próprio Deus, porque ele é um Deus justo. Então, se teve pecado, tem que ter punição do pecado. A santidade de Deus não permite isso, ou seja, o pecado passar impune e a justiça de Deus também não permite isso. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. Tem gente que fala, mas Deus se ira, como que um Deus que ira e tal, e fica questionando isso. Mas essa ira de Deus é justamente porque fere o seu princípio básico de ser Deus. Ou seja, um princípio básico de ser Deus é que ele tem que ser santo, limpo, de todo erro, ou seja, a perfeição se encontra em Deus, e ele tem que ser justo ao máximo. Então a justiça máxima se encontra em Deus. Então como que ele não vai se irar com o pecado? O pecado merece ser punido, e tem gente que não quer ouvir, mas é o que a Bíblia ensina. É preciso afirmar que, semelhante ao altar de holocausto, o Calvário foi um lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Ou seja, assim como no altar de holocausto acontecia a punição do pecado por uma pessoa que levava o animal para sacrifício, Cristo também recebeu a punição dos nossos pecados, ou seja, ele sofreu a punição dos pecados de toda a humanidade. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, ou seja, na cruz do Calvário, ali Deus realizou a sua obra de salvação. Por quê? Porque o preço que nós deveríamos pagar foi pago por Cristo. Por isso que quem crê em Cristo como Salvador, que pela fé acredita no seu sacrifício, que foi perdoado e anda nele, e confia nele, e segue os seus mandamentos, se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, por isso que somos salvos. Quem faz isso é salvo por quê? Porque o pecado foi pago, o preço do pecado, a punição pelo pecado foi paga por Cristo. Então ninguém alcança a salvação se não for por meio de Cristo, porque precisa alguém pagar o preço do pecado, e esse alguém é Jesus. Ou seja, ele fez isso porque ele foi perfeito, ele não pecou em hipótese alguma. Então ele tinha saldo na conta, pode-se dizer assim. Como ele não pecou em hipótese alguma, ele recebe os nossos pecados e ele paga a punição. Então somente por meio dele é que alcançamos misericórdia e salvação. Lugar de esperança. A obra do Calvário foi muito superior e mais ampla que a dos holocaustos. Por quê? Porque a partir dali o pecador ressuscita para uma nova vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus não somente nos salva, nos livra do pecado, do domínio do pecado, da condenação do pecado, que seria o inferno, ele nos livra de tudo, mas como ele também nos dá uma nova vida, ele nos reveste de um novo ser, nós nos tornamos uma nova criatura. Então ele transforma a nossa vida. Tudo isso acontece também por meio do sacrifício de Cristo. Ou seja, nós somos revestidos de uma nova criatura, nos tornamos uma nova criatura, passamos a viver uma nova vida por meio do sacrifício de Cristo. Nossa vida manifesta-se agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Ou seja, o Espírito Santo agora habita em nós. Nós somos uma nova criatura. Por isso o Calvário é um lugar de esperança.
Então tem gente que pensa que está tudo acabado, que não tem mais solução, que não tem, que o que ele fez, o crime que ele cometeu, o pecado que ele cometeu não tem perdão. Isso não existe. Todo pecado pode ser perdoado. Em Cristo, ali todas as nossas falhas, todos os nossos pecados foram lançados, ele pagou o preço. Por isso é que nos traz esperança, né? Ou seja, saber que todos os nossos erros foram pagos por Cristo na cruz do Calvário é saber que Deus olha para nós, que Deus nos reconciliou, que Ele nos considera como pertencendo à sua família, e isso nos traz esperança e faz nos viver uma vida esperançosa, alegre e feliz, mas somente se permanecermos em Cristo. Amém? Chegamos na conclusão. Hoje aprendemos que o pecado precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar de sacrifícios para que fosse aceito diante de Deus, que o pecador precisava, né, passar por esse altar. Então, como que ele era aceito? Por meio do altar de sacrifícios, que apontava para Cristo. É claro que também por meio da fé, né? Eu falo muito da questão da fé, porque hoje tem muita gente que fala que crê em Jesus. Ah, porque eu ando com Jesus, Jesus é bom, coloca uma cruz no peito e fala de Jesus, mas não faz isso com arrependimento e fé. Então isso não vale de nada, falar que está com Jesus, mas não teve arrependimento e fé. Da mesma forma no Antigo Testamento, não valia de nada lá fazer um sacrifício se não tivesse arrependimento e fé. Então a fé é o elemento para nos aproximarmos de Deus, mas nós temos que olhar para o autor da nossa fé, que é o próprio Cristo. Então, da mesma forma que quando aquele crente lá do Antigo Testamento ia diante do altar de holocausto, ele estava olhando para Cristo de uma forma indireta, porque ele tinha a promessa de salvação que Cristo um dia viria. E aquilo ali apontava para o sacrifício de Cristo. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. Em Cristo somos redimidos, portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Ou seja, se em Cristo nós somos redimidos, somos perdoados, se Ele é o meio de alcançar a salvação, só nos resta agradecer a Deus por Ele ter nos alcançado, ter nos convencido do pecado para que nós pudéssemos crer nesse sacrifício. Então, se nós cremos hoje, basta nós louvarmos a Deus. E claro, uma coisa que eu sempre vou falar aqui, nunca esquecer da questão da missão. O altar de holocausto também fala de missões. É onde nós vamos levar essa mensagem para quem não ouviu ainda. Nós vamos pregar o evangelho e anunciar a mensagem de salvação. Então não temos que ficar com essa salvação só para nós, mas nós temos que levar adiante essa mensagem. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, a gente tem aqui as perguntas para quem usa o slide na igreja e pode passar as perguntas para os seus alunos. Aqui a gente tem os cursos do EBD em Foco, tem só foto de alguns aqui, mas nós temos atualmente 18 cursos disponíveis para você aprender mais ali da Palavra de Deus na plataforma. Então basta entrar no site do EBD em Foco, clicar em cursos que você vai ver. Então aqui a gente encerra essa aula. A paz do Senhor, até a próxima aula.